Bom dia, igreja, bom dia, povo de Deus, bom dia, igreja amada. Adore o Senhor bem forte, com salmas de palma para Ele, ao único que é dono de toda a nossa glória, de toda a nossa adoração a Ele. Adore bem forte ao Senhor, mesmo que não haja fruto na vide, o Senhor continua sendo o meu Deus, o nosso Deus. Aleluia, uma manhã abençoada, primeira conferência Chamas do Avivamento. Glórias a Deus, agradecemos a Deus por Ele preparar esse tempo, esse novo tempo pós-pandemia, ou encerrando a pandemia. Nós cremos no fim da pandemia, amém? Profetizamos o fim da pandemia. Glórias a Deus. Abra a palavra de Deus, a espada do Espírito, a espada que transforma, que nos restaura, que restitui sonhos, que gera em nós promessas, desejos, projetos realizados. Palavra do Senhor, Mateus 9, capítulo 9, versículo 17, diz assim: nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mantenha sua palavra aberta, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, já sabemos que o Senhor preparou os manjares, Senhor. O Senhor já pôs a mesa, nos convidou para ceiar contigo. Ó maravilhoso Deus, que esta palavra seja semeada em boa terra, para que ela venha dar bons frutos, Senhor. Oh maravilhoso Deus, usa como um instrumento nas tuas mãos, para que pregue aqui a tua palavra com intrepidez, com ousadia, Senhor, e que esta palavra venha, Senhor, preencher os nossos corações, Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, por tudo nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Podeis sentar. Que nós estamos, a palavra de Deus fala sobre odres, né? E o modo mais comum de se obter um odre era abater um animal, decepar-lhe a cabeça e as patas, e então cuidadosamente retirar o couro dele, sem abrir, de modo que não precisasse cortar a sua barriga. Depois todas as aberturas eram bem amarradas, e somente a abertura da cabeça ficava aberta, para que se colocasse o vinho. Então estava preparado o odre. Jesus nos fala sobre o odre novo e a manifestação do Espírito Santo através de uma vida transformada e santificada. Amém? Nos últimos tempos, observamos, e já foi falado na primeira pregação aqui, uma humanidade vivendo uma Sodoma e Gomorra. Muitas destruições, muitas desavenças, muitos problemas familiares, resultado de uma desintegração familiar, onde a família está desintegrada, onde os princípios e os valores estão sendo distorcidos, onde o certo se tornou errado, o errado se tornou certo, uma desordem familiar. Histórias de relacionamentos destruídos, corrompidos, a falência do casamento trazendo um saldo negativo para gerações futuras, pessoas se sentindo abandonadas, machucadas, feridas, magoadas, destruídas.
raízes profundas de rejeição, abandono, tornando pessoas, formando seres humanos carentes, pessoas manipuladoras, rebeldes, confusas, arrogantes, soberbas, se fechando, se escondendo através de muros, se protegendo da dor, se protegendo da ferida, se protegendo do abandono. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, ele nos diz assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade, resistem à verdade, uma mente depravada, cauterizada, reprovados pela fé. Este é o nosso tempo, este é o tempo aqui e agora. Mas Jesus, Ele pagou um preço. Jesus pagou um preço por nós, por mim, por você. Ele não vai destruir Sodoma e Gomorra com enxofre, com fogo caídos do céu, porque Jesus derramou o seu sangue precioso sobre nós, nos libertou da morte, do jugo da escravidão, levou consigo tudo, mas tudo que porventura pudesse impedir a restauração da nossa alma. Ele levou consigo todas as nossas fraquezas, tudo que impede nós hoje de ter uma vida liberta em Cristo. E para isso, para essa vida restaurada, somente precisamos nos entregar à obra da cruz. Somente precisamos nos entregar, nos achegar a Deus, amém? O nosso Pai Jesus, Ele acabou com a festa de Satanás, Ele acabou com a rave, eu coloquei aqui rave, porque no terceiro dia, Jesus ressuscitou, e Ele foi até a casa de Satanás, e acabou com a alegria dele, colocou o calcanhar dele no pescoço de Satanás, pegou as chaves da sua casa e colocou Satanás como seu escravo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, esse grande amor e genuíno amor que nos libertou, que nos comprou, que pagou o preço de sangue pela nossa vida. Nós somos chamados os filhos da promessa, o povo escolhido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, e perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estão abertos, os céus estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Este é o nosso Deus. Santo, santo, santo.
O Senhor quer sarar essa terra. O Senhor quer sarar essa habitação, nossa mente, nosso coração. Esse é o nosso grande desafio, a nossa mudança de mentalidade, a renovação da mente através da palavra do Senhor, que nos leva ao confronto direto comigo mesmo, com o meu eu. Examine-se o homem a si mesmo, diz a palavra do Senhor, diagnosticando as raízes profundas, os problemas, sarando a alma, transformando o nosso caráter. O verdadeiro avivamento dos odres, o verdadeiro avivamento é aquele que penetra na alma. A igreja tem tido um grande crescimento, mas um grande crescimento. Hoje até em muitos lugares se tornou moda dizer: eu sou cristão. Mas também com esse avivamento da igreja, muitas pessoas têm chegado na igreja fragmentadas. Eu comecei a pensar sobre mim mesma, como eu cheguei na igreja. Sabe aqueles quebra-cabeça de 1000 peças? Que às vezes a gente passa horas e horas e horas tentando achar uma peça para encaixar e para dar sequência. Assim as pessoas, buscando se encontrar, buscando entender onde caiu o martelo, para que a cruz possa tomar de volta e fazer o caminho de volta e começar uma nova história de novo. É assim que muitas pessoas têm chegado à igreja. Problemas morais, conjugais, perdas, quantas perdas. Tem gente que chega perdendo a sua própria vida. Tem gente que está vivo, mas já perdeu a sua vida há muito tempo. Muitos traumas. Alguns que vêm trocando os vícios mundanos por vícios gospel. Quantas pessoas viciadas dentro da igreja. Muitos de nós podemos estar pensando, mas quando o avivamento vai chegar? Quando o avivamento vai chegar? O avivamento já chegou. O avivamento já chegou. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos os que nasceram no Espírito. O avivamento está chegando, o avivamento chegou. O grande desafio é a transformação. E não tem nada mais eficaz do que a palavra, porque pela palavra nós fomos salvos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Verbo habitou entre nós. Pela palavra nos tornamos discípulos, multiplicadores da cruz, o verdadeiro evangelho. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Essa é a palavra de Deus, é aquela que penetra lá onde nem você mesmo consegue penetrar, mas a palavra do Senhor, ela penetra, ela limpa, ela liberta, ela coloca o bálsamo ali, ela dá refrigério, ela acalenta, ela conforta. Essa é a palavra do Senhor. Muitas vezes pensamos que avivamento é igreja cheia. O verdadeiro avivamento começa no meu arrependimento, no meu conserto,
na minha mudança. Esse é o verdadeiro avivamento. Não é a igreja lotada, não é pessoas caindo pela igreja, é uma igreja arrependida, é uma igreja que se prostra diante do Senhor. Observamos hoje uma geração de muita unção, mas muita pouca força moral. Muito pouca força moral. Filhos rebeldes, desobedientes, falta de honra. A igreja está sem honra, em busca de promessas, de promessas e de promessas, e esquecendo do dono das promessas, o dono da bênção, cheios de mimimi, eu não consegui, não aguentam a pressão do vinho novo, não aguentam. E isso acontece com muitos ministérios. Dá aquele boom inicial, boom, nossa, que baita ministério, nossa, e daqui a pouco vai minguando, vai minguando, vai minguando. Capas não sustentam, vinhos novos em odres velhos arrebentam. Jesus estava ensinando sobre a mente cauterizada dos que não compreendem as boas novas. O Evangelho de Cristo não é Bíblia debaixo do braço, não é intelectuais religiosos do Evangelho, é estilo de vida. É estilo de vida, é ligação entre mente e coração, é viver todos os dias. Não é quando me convém, aonde me convém, como que me convém. Não é assim. Não existe lugares para cristão. Todos os lugares são do cristão. Em todos os lugares eu sou cristão. É isso que Jesus espera de nós. Você já ouviu falar daquele que diz assim: no meu trabalho ninguém sabe que eu sou cristão? Não, no meu trabalho não. Meu trabalho é secular. A igreja é a igreja. O trabalho é secular. Lá ninguém sabe do meus amigos, não, também não. Se eu falar para os meus amigos que eu estou indo na igreja, eles não vão mais me aceitar. Então eu não falo. Mas Deus sabe. Deus sabe que ainda você não assumiu a identidade de filho, que você ainda não colocou lá na sua identidade a sua paternidade. Isso é muito forte, isso é muito forte. Adora o Senhor, adora o Senhor se você já colocou na sua identidade a sua paternidade. Não existe trabalho do Senhor, não existe trabalho secular, tudo é do Senhor, tudo é do Senhor, na casa, na igreja, na família, nos amigos, no trabalho. Eu sou filha do Todo-Poderoso, eu sou filha, porque a minha vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre. A minha vida, o meu coração é do meu Mestre. Minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. A esperança é do Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre.
coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha Esperança é do mestre. Precisamos nos tornar náufragos na mão do Pai. Podemos sentar, igreja. Podemos sentar. Precisamos nos tornar náufragos na mão do Pai. Amém? Saul era um rei ungido pelo Senhor, escolhido pelo Senhor. Ele foi ungido pelo profeta, escolhido por Deus, era o primeiro rei. Ele era o rei segundo o coração de Deus, antes do rei Davi. Mas ele tinha uma profunda raiz de rejeição. Ele tinha uma debilidade moral, ele tinha uma profunda raiz. Ele era uma pessoa extremamente carente. Ele tinha necessidade de agradar o povo. Ele tinha necessidade de se autoafirmar. Ele tinha necessidade das pessoas glorificarem a ele. E isso levou ele a uma ruína. Você conhece pessoas assim? Que precisam da autoafirmação, que precisam do outro para continuar. Mas nós precisamos do único, daquele que nos fortalece, da rocha verdadeira, o Senhor Jesus Cristo. Ele acabou sendo vítima da própria unção. O odre velho, ele não aguenta a força da unção. Eu creio que neste tempo que o Senhor preparou para nós, e eu creio que a pandemia, ela foi a permissão de Deus. Ela foi a permissão de Deus para que nós pudéssemos realmente não ter mais um avivamento superficial, mas um avivamento real, um avivamento verdadeiro, retirando as capas da espiritualidade, da relatividade. Quantas vezes a gente ouve, mas não é bem assim, de repente agora é um pouquinho diferente, dependendo do sobrenome, dependendo da pessoa, dependendo do lugar, é relativo, é bem relativo, tirando aquela capa da permissividade. Olha, eu não sei vocês, mas eu já ouvi falar muitas vezes, olha, isso era lá no Velho Testamento, é lá no Velho, agora no Novo é diferente, as coisas não são bem assim. Jesus cumpriu a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Ele não aboliu a lei. Ele aboliu alguns costumes religiosos. Ele tirou a capa da religiosidade. Precisamos tirar a capa da esterilidade, da passividade, da imoralidade, da iniquidade. Naamã tirou a capa. Ele foi confrontado 7 vezes por Deus, ao tomar os 7 banhos. Nós também estamos sendo confrontados. Eu estou sendo confrontada. A igreja está sendo confrontada.
O país está sendo confrontado, as nações estão sendo confrontadas, o mundo todo sendo confrontado pela palavra do Senhor. O mundo todo sendo confrontado, o mundo todo reavaliando seus valores, seus conceitos, seus preconceitos, seus julgamentos, suas condenações, os condicionamentos que vão de geração em geração, em geração em geração, e a gente pensa, mas por que eu estou repetindo? Porque nunca parou para pensar, nunca se questionou, nunca mudou, continuou naquele ritmo, sem fazer um autoexame, sem olhar para dentro de si. O Senhor está nos confrontando, se abrindo para o novo, buscando em Deus um sentido da vida. Por quê? Porque o medo da morte, nos tira o domínio da vida. O medo da morte nos coloca no nosso lugar de finitude diante da infinita grandeza do nosso Deus. O medo da morte tem feito famílias buscarem mais tempo. Quem já não ouviu falar tempo de qualidade, tempo de qualidade, tempo de qualidade? Pessoas buscando os relacionamentos afetivos dentro da família, com os filhos, brincando com os filhos, buscando um tempo de qualidade. Deus está dando uma oportunidade de revitalizar as nossas vasilhas, os nossos vasos, os odres, para que haja a verdadeira manifestação, duradoura, permanente, não aquele avivamento do Espírito Santo, que muitos buscam, mas que ele não permanece. Deus está preparando uma noiva fiel, uma noiva amorosa, uma noiva quebrantada, uma geração de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, o verdadeiro avivamento sendo jorrado da cruz, sendo jorrado direto da cruz, aquele que reabilita chamados, que reabilita ministérios, aquele que faz a diferença na igreja, aquele que desenvolve os sinais e maravilhas dentro da igreja, cura, libertação, milagres, transformação. Muitas vezes a gente busca a atenção de Deus só para a gente, de forma egoísta, mas saiba que Deus não enxerga da maneira como eu e você enxergamos. Deus não enxerga com os olhos, Deus enxerga com o coração. Deus enxerga o coração, Deus sonda os corações. Nós atraímos a presença do Senhor pela pulsação, pela motivação correta, é que realmente atraímos a presença de Deus. O odre novo é aquele vaso que suporta o preço do avivamento, conservando e amadurecendo a unção. Quando o vinho novo é armazenado nos odres velhos, ele não aguenta a pressão, por isso dura pouco. Odre velho é odre ressecado, está machucado, desiludido, decepcionado. Cacuetes religiosos. Para receber a manifestação do Espírito, precisamos de humildade, quebrantamento. Nós precisamos ser humildes diante do Senhor.
O odre novo é resistente, é flexível, uma personalidade sarada, um passado resolvido, se coloca de maneira ensinável, obediente, se submetendo ao tratamento de Deus, uma vida crucificada todos os dias, por amor a Cristo. Esse é o odre novo, esse é o vaso que aguenta a fermentação do Espírito Santo. Uma pessoa de alma curada, o vinho novo de Deus todos os dias nos dando uma oportunidade para começar uma nova história, colocar uma vírgula até aqui e fazer o algo novo de Deus na nossa vida todos os dias, porque Deus tem um algo novo todos os dias. Para ser revitalizado, o odre velho coloca-se na água para ser amolecido e depois untado, escovado com óleo de oliva. Isso torna-o flexível outra vez e pode ser usado novamente como a primeira vez. Fique de pé, igreja, no seu lugar. Fique de pé, igreja, no seu lugar. O profeta Isaías, lá no capítulo 40, ele nos diz que o Senhor, com as suas mãos, Ele forma uma concha, e dentro desta concha, Ele coloca todas as águas dos rios, dos oceanos, e ali dentro dessa concha, Ele coloca eu e você. Ele coloca eu e você. Ali Ele torna o odre velho em novo. Ali Ele restaura a tua vida. Ali Ele te guia. Nas mãos dEle Ele te guia por todos os caminhos, te livrando de todo mal, te protegendo, assim como aquela criança que começa a caminhar e as mãos do Pai vão guiando ela para que ela não caia, para que ela não tropece. Assim é o nosso Pai, assim é o nosso Deus. Nos protege, nos limpa, nos conforta, nos purifica. Mas também o Senhor nos ungiu, nos selou. O Senhor nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito em nossos corações como a garantia do que está por vir. Nesta manhã, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Ele preparou o óleo do Getsemane. Ele preparou o óleo do Getsemane, o óleo perfeito, o óleo do grande avivamento, o grande avivamento da cruz. Esta igreja, a igreja de Cristo, a igreja do Evangelho Quadrangular, ela não vai mais ser a mesma. A partir desta conferência, chamas do avivamento, porque o Senhor nos ungiu, o Senhor nos revitalizou, o Senhor derramou o óleo perfeito, o óleo da oliva prensada, o óleo do Getsemane, o óleo do avivamento que jorra da cruz, Louve ao Senhor, adore ao Senhor e receba a tua unção, a tua medida de óleo que escorre da barba do trono de Deus.